trabalhando todas as questões que nós estamos passando para vocês. Então, nós estudamos todo aquele conteúdo, né? Nós lemos todo o conteúdo. Agora, que ele é pesado, que ele é longo, né? E é denso, a gente sabe que é também. Infelizmente, é muita leitura, eu sei que é muita leitura, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a atividade, tanto da semana passada, vocês viram que o prazo é dia 27, né? Depois de amanhã, para as atividades da semana passada, e para as atividades do dia de hoje, que eu coloquei para vocês, para até dia 31, né? Então, o que eu vou requerer para vocês, né? Falar. Gente, eu sei que isso é pesado, então, eu sei que são várias páginas, né? Vamos colocar aí no modo mais simplista, né? São várias páginas, tal. Então, façam um fichamento, um pequeno fichamento, um pequeno resumo sobre o que vocês conseguirem ou entender ou ler das páginas específicas, né, dos livros. Eu coloquei como exemplo para vocês um livro de Didier ou de Marinoni. Ah, eu tenho o Marcos Vinícius Gonçalves. Eu tenho um outro. Pode? Pode, tá? E não precisa necessariamente ler todos os tópicos, né? Eu vou começar a fazer algo mais focado para que vocês não fiquem, não façam de tudo, né? Embora seja interessante tudo, vou fazer algo para que realmente fique mais focado, tá? Mas vocês podem fazer algo, um fichamento, às vezes até de uma folha, duas folhas, algo simples. Quem quer ler, quem consegue ter um tempo maior para ler e quer já se aprofundar, pode me mandar também, tá? Mas eu vou exigir algo muito pesado? Não, tá? Não vou exigir algo muito pesado, não, tá? Por quê? Porque é algo que, em tese, para todos os. Algo não. Em tese, nós temos. Vocês têm que ter, né, pelo menos 3 e meia aí, no máximo, para fazer as atividades. Então, vocês podem ler, às vezes, até um capítulo, né, de um livro, por exemplo, e me fazer o fichamento sobre ele, porque é só para presença nesse primeiro momento, tá? Só para presença. Depois é que nós vamos avaliar, né? Não é para avaliação isso, né? Isso, quem quer ler mais, que tenha tempo, né? Porque existem muitos de vocês, né? Eu acredito, até eu, nós estamos até trabalhando mais do que o normal no teletrabalho, né? O teletrabalho faz com que nós trabalhamos muito mais do que o normal. Ou quem trabalha na área da saúde, né? Enfim, quem não tem tempo, tudo bem. Quem tem tempo, eu peço para ler e se aprofundar já, porque não só para avaliações, né? Nós, no direito, a gente não estuda só para as avaliações, nós estudamos para a vida, né? O profissional que tem uma densidade teórica, ele se sobressai quando ele sai da faculdade, né? Então é para vocês mesmos, tá ok? Outra coisa, esses slides eu disponibilizei agora há poucos minutos, na sala virtual de vocês, tá? E essa aula eu estou gravando, tá? Essa aula aqui eu estou gravando. O que significa? Ela termina e eu vou enviar o link para vocês. Assim que eu receber o e-mail do link, que é o Hangouts Meet, a gente recebe o link da gravação. Aí eu vou postar para vocês na sala virtual e também no meu canal do YouTube, Profa Alisco. E aí eu vou postar no canal para que vocês, todas as pessoas, tenham acesso. Nesse primeiro momento, como eu escrevi no Whats, né, no chat,
né? Peço para que vocês desliguem, né, o microfone, porque senão fica muita gente falando e acaba atrapalhando. E depois, quando eu terminar a apresentação, aí a gente ou liga o microfone, qual que é a experiência que eu estou tendo, né? Que em tese os alunos não gostam tanto de ligar o microfone depois que eu termino a apresentação, porque fica muito falatório, né? Um fala, o outro fala, né? E aqui é mais difícil de controlar do que na sala física, né? Na sala presencial, tá? Então, como fica muito mais difícil aqui, depois que eu terminar a apresentação, eu vou dar alguns minutinhos de intervalo, depois nós vamos voltar para algumas questões, para perguntas e para respostas. Porém, eu sei que nesse primeiro momento, perguntas e respostas vão ser, muitas vezes, até poucos. Por quê? Porque vocês vão ter dúvidas efetivas quando vocês forem estudar o conteúdo, aí sim vocês vão ter muitas dúvidas. Por isso que eu falo sobre o grupo do Telegram, por exemplo, né? Para que todo mundo tenha um canal para perguntar diretamente para mim. Bom, um canal, nós temos, né? Tanto a sala virtual, vocês podem fazer questionamentos por lá, e também os e-mails, né? Nós temos canais. Eu falo de um terceiro canal, uma terceira opção para que a gente tenha aí um contato direto, principalmente nesse período. Nós estaremos de férias em tese, né? Em tese, bom, juridicamente nós estaremos de férias desde a partir de sexta-feira agora. Porém, eu vou me encontrar à disposição de vocês para questionamentos, né? Nós não podemos postar nada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou me preparar, né? Nós vamos só ficar de férias, entre aspas, né? Tendo um período de descanso. Eu acredito que a maioria dos professores não. Nós temos já que ficar isolados, né? Socialmente. Então, nós vamos especificamente trabalhar, né? Eu, pelo menos, falo por mim, né? Eu vou trabalhar muito nesses dias, porém, a gente não pode postar nada, né? Então, quando houver uma autorização, o material que nós estivermos trabalhando, que eu estiver trabalhando, quando nós tivermos a autorização, assim que voltarem as aulas, né? Aí sim nós vamos, tá ok? Antes de ir para recurso especial e recurso extraordinário, eu só vou dar uma breve, bem breve mesmo, né? Revisada, tá? Nós vimos, né, de recursos em espécie, nós estamos terminando hoje, tá? Nós vimos apelação ainda a gente viu, né, de forma presencial. Lembrando que a apelação é contra sentença, e decisões interlocutórias que não são agraváveis, né, que não são passíveis de agravo de instrumento, elas ficam pendentes no processo e depois elas vão ser utilizadas em preliminar de apelação, se houver necessidade, né? Vimos também o agravo de instrumento, lembrando que o agravo de instrumento, né, quais são as hipóteses do agravo de instrumento? As hipóteses estão no artigo 1015, tá? Artigo 1015. 1015 em todos os seus incisos, né? E também nos seus parágrafos, né? Então, decisão que julga embargos, que julga execução, liquidação e cumprimento de sentença, por exemplo, também são passíveis de agravo. Isso está no parágrafo, tá? Lembrando que, em tese, né, o rol é taxativo, esse rol do 1015 é taxativo, porém, existe um recurso especial que ainda está no STJ, né, portanto, que está ainda pendente de julgamento sobre essa possível não taxatividade, ou seja, se eu posso abrir o agravo de instrumento para para outras hipóteses que não só aquelas do 1015. O número do RESP, se quiserem anotar,
É 1704520. Eu acho até que eu coloquei para vocês nos slides do agravo. Só estou falando, só estou dando uma geral, né? Falamos também, comentamos sobre o agravo interno, né? Eu fiz uma, uma videoaula, né? Do agravo interno. E dizendo, né, que o agravo interno, em tese, tá? O agravo interno é contra decisões monocráticas do relator do processo. Quando meu processo chega, meu recurso chega no tribunal, e aí o relator precisa. Quando chega para o relator o meu processo, o meu recurso, quer dizer, ele vai ter que tomar algumas providências, né? Principalmente as providências do 932 do CPC, né? Pode negar deferimento, pode seguir o deferimento, ele pode indeferir liminarmente. Contra as decisões dele, somente do relator, né? Por isso que é decisão monocrática, contra as decisões dele eu tenho o agravo, chamado de agravo interno. Lembrando que todos os prazos dos recursos no CPC são de 15 dias. A única exceção de recurso no CPC que não é de 15 dias são os embargos de declaração, que é o nosso próximo recurso, né? Embargos de declaração, aquele que primeiro, é um recurso que é realizado dentro do próprio processo, né? Dirigido ao próprio órgão que proferiu a decisão, tá? Dirigido para o próprio órgão que proferiu a decisão. É uma petição, gente, é um recurso, mas ele é uma simples petição que eu vou e protocolo dentro do próprio processo. E é para o mesmo órgão, por quê? Porque como os embargos de declaração são para omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir algum erro material, alguma palavra errada, por exemplo, eu tenho que pedir para quem esclarecer isso? Óbvio que é quem prolatou aquela determinada decisão, tá ok? Então, é sempre dos embargos de declaração para o próprio órgão. Os embargos de declaração são, o prazo dele é 5 dias, é o único que tem prazo diferente, e ele é o único que interrompe o prazo dos outros recursos. Então, se eu tenho uma decisão, né, foi prolotada hoje uma decisão, e vamos supor que não estivessem os prazos suspensos, porque nós estamos com os prazos suspensos até 30 de abril, né, no TJMG, TJSP, fora réu preso, liminares, essas coisas, né, e alimentos, né, que não suspendem, mas vamos supor que os prazos estivessem contínuos, né, eu tenho hoje uma decisão, né, foi prolatada hoje uma sentença, eu tenho 5 dias úteis para embargar, tá? Para realizar o embargo de declaração. Esses 5 dias, se eu recorrer por embargo de declaração, suspende, interrompe o prazo para os outros recursos. Se eu precisar depois apelar ou entrar com outro recurso, o prazo me é dado novamente. Tá ok? Então, nós vimos esses três, gente, apelação, esses três, apelação, embargos de declaração e agravo de instrumento são os três que nós mais utilizamos, tá? O agravo interno realmente utilizamos até pouco, eu pelo menos, né? Vou falar mais de mim, né? Do que da minha experiência. Eu não nem lembro de eu ter feito o agravo interno pelo novo CPC, né? Então, assim, os três que nós mais utilizamos: apelação, porque a gente sempre vai estar inconformado com a sentença quando ela não nos é totalmente procedente; agravo de instrumento, né? Eu peço uma liminar para o juiz não me dá a liminar, né? Que é a tutela de evidência ou a tutela de urgência. Eu vou, um caso do 1015, eu vou agravar de instrumento, né? E os embargos de declaração, usamos muito também quando há a sentença. A sentença, a decisão, né? Obscura ou omissa. Lembrando também, gente,
que eu coloquei para vocês, caso vocês não tenham ainda visto, mas acredito que já viram, eu coloquei para vocês um tópico de videoaula sobre recursos, muito interessante para que vocês tenham, né, vejam como é, e eu coloquei para vocês também algumas petições minhas, tomando cuidado de alterar partes, de alterar algumas datas, né? Quem já viu deve ter visto lá que eu excluí algumas questões que não são importantes para o estudo em si. Mas é só para vocês saberem que é só para vocês terem uma ideia de como é um recurso. Eu peguei recursos meus, que eu já fiz, né? Então, é algo prático que vocês têm ali, tá? Eu coloquei coloquei, acho que o tópico está como modelos de recurso, mas na verdade não é modelo de modelo, na verdade é algo que realmente é algo que realmente aconteceu, tá? Eu coloquei para vocês alguns, né? Eu também não fiz todos os recursos, como eu falei para vocês, mas alguns recursos eu fiz, certo? Esses três foram os principais, né? E também vimos o agravo interno, né? Falamos do agravo interno e do recurso ordinário. O recurso ordinário, o que ele é chamado de recurso ordinário? Ele é como se fosse uma apelação, tá? Ele é como se fosse uma apelação contra decisões dos tribunais, e aí eu tenho que recorrer, vamos dizer assim, né? Decisões dos tribunais em processos de competência originária dos tribunais. Então, quando eu tenho processos de competência originárias de um determinado tribunal, por exemplo, julgar crimes de responsabilidade de governador, né? Então, o Tribunal de Justiça de Minas ou de São Paulo vai julgar esse crime. Mas se eu sou advogado do governador e eu acabo, e o tribunal acaba deferindo, acaba concedendo, condenando pelo crime, eu não me conformei com essa decisão, né? E o que eu vou fazer? Eu vou ajuizar que recurso, né? Se for um inconformismo da decisão, ou seja, se for a reforma da decisão, se for a anulação da decisão, eu vou recorrer, mas é apelação? Não. Quando o processo ele tem competência originária, o que é competência originária? É aquela ação de primeiro grau, mas que eu não entro, né, por questões da lei, né, eu não entro direto num juízo de primeira instância, eu entro direto no tribunal, tá? Competência originária, até vou colocar aqui, nós usamos muito a partir dessa matéria, nós usamos muito a Constituição Federal também. Vocês vão perceber que, nesse caso, nós não usamos só, né, o CPC, nós usamos também a Constituição Federal. Por quê? Porque agora a gente começa a falar de algumas questões, né, de algumas questões que são constitucionais. Tá? Então, lembrando que o recurso, ele é chamado de ordinário porque ele não tem uma fundamentação que a gente chama de fundamentação vinculada. O que é isso? No recurso ordinário é como se fosse uma apelação. Eu posso pedir a reforma de uma decisão do tribunal por qualquer questão que lá foi suscitada e que eu não me conformei com ela, tá? Então, lembre-se que é como se fosse uma apelação, só que de processos de competência originária dos tribunais, tá? Então, nós vimos até aí, né? Estou olhando aqui, são 9 os recursos, né? Eu agora passei, né, em rápido, já tinha feito essa aula, e vocês têm que, né, também ler sobre isso. Já falei apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração e recurso ordinário. Recurso ordinário a gente até passa, na verdade, como eu falei, os três principais: apelação, agravo interno, agravo de instrumento e embargo de declaração, né? Os outros a gente fala, nós apresentamos, mas não são tão comuns. Não é que não são importantes, todos são.
mas não são tão comuns, né? Eu, pelo menos, não via tanto, né? Não vejo tanto. Agora nós vamos ver dois recursos, agora sim, né? Dois recursos de extrema importância e que eles têm peculiaridades que não existem em outros recursos, tá? Agora nós vamos ver outras peculiaridades, porque quando nós falamos em recurso especial, em recurso extraordinário, nós estamos falando de recursos específicos para os dois tribunais superiores, eu vou até ser redundante, os dois tribunais superiores. Por quê? Porque eu tenho vários tribunais superiores, eu tenho o TST, o TSM, o TSE, mas quando nós tratamos de recurso TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral, né, nós temos aí vários tribunais superiores. Agora, quando nós tratamos de recurso especial, recurso extraordinário, nós estamos falando dos dois maiores, STF e STJ, tá? É para eles. E aqui nós fazemos uma confluência, sim, com a Constituição Federal, tá? Por quê? Porque são dois recursos cujo cabimento não está tanto no CPC. O CPC coloca, né, ventila as hipóteses a partir do artigo 1029, né, vocês estão vendo aí as disposições gerais, do 1029 ao 1035, mas a partir do 1029 existem algumas questões para serem comentadas no CPC. Porém, ambos os recursos, né, são recursos, não é recurso sui generis, tá? Não é um recurso específico, mas são recursos com algumas características peculiares, sim, tá? Os requisitos de admissibilidade são os mesmos, tá? A tempestividade é de 15 dias, eu também tenho que pagar preparo, tem que ter o interesse de parte, legitimidade, todos aqueles cabimento, todos os requisitos que nós já vimos, né, de admissibilidade, os requisitos gerais, se aplicam aqui também, né? Eu só coloco como exemplo a tempestividade, que continua, né, 15 dias, né, o prazo, e o preparo que existe, tá? Eu coloquei aqui para vocês, né, tempestividade, posso interpor ambos os recursos de forma simultânea. Então, se eu tenho uma decisão, tá? E aqui, quando eu falo de decisão, pode ser, inclusive, uma decisão de primeiro grau, tá? Então, quando eu tenho aqui uma decisão de primeiro grau, ou de segundo grau, de um tribunal, e essa decisão contrarie ou a Constituição Federal, ou um ato ou lei federal, por exemplo, nós vamos ver os casos, eu posso ter ao mesmo tempo os dois recursos, eu posso ter recurso especial e extraordinário juntos? Posso. Se a decisão que eu estou atacando, né, que eu preciso que ela seja alterada, eu não vou falar reformada por enquanto, tá? Vocês vão entender por quê. Nesse caso, eu posso interpor os dois recursos. Eu tenho uma decisão que contrariou a Constituição Federal, recurso extraordinário. Eu tenho uma decisão que contrariou um ato de governo local, lei federal. Eu tenho um recurso especial. Posso, ao mesmo tempo? Posso. Tá ok? Tranquilamente, tá? Eu posso interpor ambos os recursos ao mesmo tempo, tá? Peraí, gente. A Peru aqui, lembre-se que eu tô vendo, né, gente, específico aqui as questões, né? Bom, requisitos específicos agora do RE e do RESP, ou seja, do RE, do recurso extraordinário, e do RESP, do recurso especial.
né? Antes de ver os recursos específicos, só para vocês entenderem que nós vamos ver específicos cada um, né? Mas o especial é o recurso para o STJ e o extraordinário para o STF. Gente, é só lembrar assim, como que eu lembrava, né? Que exercício mnemônico que eu fazia, né? É, eu, que exercício mnemônico, né? Específico, né? Eu pensava sempre assim: o extraordinário é aquele superior, é aquele extraordinário. Então, a palavra extraordinário é uma palavra muito mais alta do que um especial. Então, eu pensava assim: o extraordinário é aquele para o STF, que é o nosso maior, né? E o recurso especial, o RESP, ele é especial, mas ele é para um tribunal menor do que o extraordinário. Eu sempre lembro assim, tá? Eu sempre lembrava assim, eu fazia esse exercício mnemônico, tá? Alguns requisitos de admissibilidade específicos, tá? O primeiro requisito, que todos os recursos, né, nas vias ordinárias tenham sido esgotados. Então, quando eu entro com recurso especial ou com recurso extraordinário, eu tenho que analisar e verificar se não tinha mais nenhum outro recurso para eu interpor. Porque se eu tinha uma apelação, se eu tinha um agravo, e aí do nada eu vou pular para o recurso extraordinário especial, eu não esgotei todas as minhas vias ordinárias, eu não esgotei todos os recursos que eu tinha, tá? Então, isso é um requisito específico, tá? Eu tenho que demonstrar que aquela matéria de direito que eu estou requerendo, né, para reexaminar a decisão, reexaminar a decisão, não, impedir que contrarie, né, alguns atos, ou impedir que contrarie a Constituição Federal, eu preciso comprovar que, especificamente em relação àquela ação, aquele processo, eu já esgotei, eu não posso pular, tá? Eu não posso pular etapa, queimar etapa, né? Então, se eu tinha uma apelação para reexaminar a matéria, primeiro eu vou apelar para depois eu entrar com um recurso especial, tá? Isso tudo, gente, vocês vão ver mais requisitos agora. Isso tudo é porque, bom, o judiciário, vocês sabem que está extremamente afogado. Isso é para desafogar o poder judiciário, tá? Senão não há uma possibilidade de desafogamento. A verdade é essa. Cada vez menos nós estamos batendo nas portas do STF, do STJ, por quê? Porque hoje em dia a legislação me impede de aventar determinadas possibilidades, de suscitar determinadas questões para os tribunais superiores. Só chega nos tribunais superiores o que realmente não tem como não passar por lá. Tá? Por quê? Porque, então, quando a gente fala assim, eu vou recorrer para o Tribunal de Minas e se não der, vamos recorrer para o STF, para o STJ. Realmente, se não der, eu recorro, é como se fosse uma terceira instância, né? O STJ, o STF, o STJ. Só que, na verdade, não é bem por aí. Eu tenho que ver se aquela decisão do tribunal pode ser passível de um RE ou de um RESP. Porque se não for, gente, não vai chegar no STJ ou no STF, tá? Então, é, é, é interessante lembrar que só pode entrar com RE e RESP quando você analisar e ver que não há mais outros recursos para você interpor sobre aquela matéria, tá? Se houver recurso sobre aquela matéria, ainda, eu vou ainda ter que verificar. Então, eu sempre tenho que fazer o que a gente chama, o checklist, né? Vocês têm uma decisão da qual vocês não se conformam, né? Então, primeiro, ela é o quê? Ela é passível de apelação, é passível de agravo, é passível de algum recurso ordinário, é passível de embargo. Se não for de nenhum desses, aí pode ser que seja RESP ou RE. Pode ser.
Bom, para o recurso, para os recursos, né? Extraordinário e especial. Os recursos para o recurso, os recursos, né, para o STF, para o STJ, eles têm que ser interpostos contra uma decisão de única ou de última instância, tá? Ou seja, eu tenho que ter uma causa decidida primeiro, ou decidida no tribunal, ou uma causa decidida em última instância, quer dizer, eu não tinha mais como recorrer para nenhum outro tribunal. Então, para quem que eu vou recorrer? Para o STF ou para o STJ. Por isso que esse é um outro requisito de admissibilidade. Simplesmente para entender que esse requisito é junto com o anterior, né? Eu só posso recorrer contra decisão de única ou de última instância, quando não tem mais nenhuma instância acima para eu recorrer. Aí eu tenho que recorrer para o STF ou para o STJ. E notem, no STF, a causa decidida em única ou em última instância, só. E no RESP, no STJ, as causas têm que ser decididas em última ou única instância apenas por tribunal. O que imagina isso? Pressupõe-se que o RESP, que é para o STJ, só ocorre quando eu tenho uma causa decidida em única instância, ou uma causa decidida em última instância, por tribunal. Então, se eu tenho uma causa decidida por um juiz de primeiro grau, eu não posso entrar em tese com o RESP, eu tenho que apelar, recorrer por agravo, um exemplo, para o tribunal. O tribunal dando a decisão, aí eu posso entrar com o RESP, tá? Com recurso especial no STJ, né? O que faz pressupor que os acórdãos proferidos no GESP, juizado especial, só contra o acordo, contra esses acórdãos, só é admitido o recurso extraordinário no STF. Por quê? Porque o acórdão proferido em sede de juizado especial, o juizado especial não é tribunal. O recurso do juizado especial é julgado por um órgão colegiado dentro do próprio juizado, não é tribunal. Tá? Então, se não é tribunal, eu não posso entrar com recurso especial no GESP. Eu posso entrar, caso seja essa a possibilidade, o recurso extraordinário. Um outro requisito. Gente, RESP e RE, recurso especial e recurso extraordinário. Não discuto matéria de fato. STF e STJ não vão analisar provas, tá? Ele não vai analisar se aquela prova foi cabível ou não foi cabível naquele processo. Por isso que no recurso especial e recurso extraordinário, eu não digo que eu peço para reexaminar a questão, tá? Eu não peço para reexaminar a questão, tá? Por quê? Porque eu não peço para o juiz reformar a sentença, né, ou a decisão judicial. Para que serve RESP e RE? Serve para impedir que as decisões judiciais contrariem a Constituição Federal ou contrariem alguma lei federal. É para isso. Não vai discutir no STF, no STJ, é algo superior, gente. Então lá você não vai discutir prova, tá? Eles não vão apreciar as provas. Eles podem, o que eles fazem? Eles, claro, tudo depende de caso concreto. Então, eles vão apreciar, não a prova em si naquele caso concreto, mas se a legislação que foi aplicada naquele caso concreto, se a legislação era constitucional ou não, se ela foi aplicável ou não, vai verificar se a interpretação daquela lei foi a correta ou foi a melhor. É isso que significa, essa a especificidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu não discuto questão de fato, eu só discuto matéria e questão de direito. Eu estudo e discuto
matéria de direito. Vocês vão ver aí, vocês têm um RESP como modelo que eu fiz há um tempo atrás. Aqui, gente, chegamos num ponto extremamente importante, o pré-questionamento. Ah, gente, desculpa, só lembrando uma coisa. O juízo de admissibilidade, que tudo isso é juízo de admissibilidade, tá, gente? Tudo isso é juízo de admissibilidade, tá? Nem chegamos no mérito. O juízo de admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário bom, primeiro, o juízo de admissibilidade normal, você, de qualquer outro recurso, vocês sabem que é feito pelo juízo ad quem? Não é feito pelo juízo a quo, né? Não mais. Né? Então, o juiz, por exemplo, recebe um recurso e ele sobe o recurso sem analisar o juízo de admissibilidade. Isso não ocorre no recurso especial e no recurso extraordinário. Em ambos os recursos, especial e extraordinário, o juízo a quo também faz o juízo de admissibilidade. É feito um duplo juízo de admissibilidade. É feito no juízo a quo e depois vai ser feito no juízo a de quem? No STF e no STJ. Tá? Então, eu tenho um juízo de admissibilidade aqui prévio também, tá? É a única exceção, tá? E agora, gente, o pré-questionamento. Bom, para eu, para eu interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, eu tenho que provar eu tenho que comprovar um pré-questionamento. Gente, vamos lá. O que é pré-questionamento? Pré-questionamento é uma causa que eu suscitei, é uma questão que eu suscitei e que ela foi decidida antes. Notem que é uma questão que eu suscitei, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ação e eu requeri uma prova. E eu só requeri uma prova. O juiz indeferiu minha prova, mas o juiz deferiu não. Eu requeri uma prova e o juiz não falou nada dessa prova. É uma questão suscitada e decidida? Não. Eu preciso que uma questão que eu queira ver no RE, no RESP, ou seja, se eu tiver que recorrer para o STJ ou o STF, eu tenho que ter uma questão que eu suscitei no processo, né, um pedido que eu fiz no processo, e esse pedido tem que ser decidido, contra ou a favor, mas ele tem que ser decidido, tá? Se ele não for decidido, eu não tenho o pré-questionamento, porque pré-questionamento é uma causa decidida, tá? Só chega no STF, no STJ, causas que eu suscitei, que a outra parte colocou e que foi decidido, né? Tanto a favor quanto contra, mas que foi decidido. Se eu não tenho um posicionamento sobre uma questão que eu quero muito, eu não tenho pré-questionamento, e aí o recurso nem é conhecido, porque no juízo de admissibilidade, ele já vai ver que a matéria não foi pré-questionada. Por isso que é chamado de pré-questionamento. É um questionamento que eu faço antes, só que eu tenho que questionar antes e também tem que haver uma decisão desse questionamento. Tá? Bom, uma questão. Pode ser que, mesmo eu suscitando uma questão, o juiz não a analise. Então, se eu requeiro uma prova e o juiz nem se posiciona sobre isso, o que eu faço? Eu requeiro uma prova e o juiz nem se posiciona. Se ele não se posicionou, ele não decidiu. Se ele não decidiu, eu não tenho pré-questionamento, caso eu precise entrar com RE ou com RESP. O que eu faço? Eu entro primeiro com embargo de declaração. Para quê? Para que o juiz analise essa omissão, porque é uma omissão. Se eu questionei algo, suscitei uma questão,
e essa questão não foi decidida, não foi nem analisada e nem decidida, o juiz se omitiu. Então, eu primeiro entro com embargo de declaração contra qualquer decisão, lembrem disso, não é só sentença, pode ser por decisão interlocutória de mérito, né? Então, eu entro primeiro com embargo de declaração. Nesses embargos de declaração, especificamente, eu vou ter eu vou ver, o juiz vai o quê? Eu vou requerer que o juiz se pronuncie sobre aquela questão que ele não se pronunciou. Ok? Até aí, ok. E se o juiz não se pronunciar de novo? Significa que eu não vou ter pré-questionamento, concordam? Porque se o pré-questionamento é uma causa que já foi suscitada e decidida, e o juiz não se posicionou, eu entrei com embargos para que ele se posicione. Ele se posicionando, ok, eu já tenho uma causa decidida, se houver necessidade, eu posso entrar com RE ou com RESP. Mas mesmo eu entrando com embargo de declaração, se mesmo assim o juiz não se posicionar sobre, os tribunais superiores estão entendendo que se eu suscitei essa matéria em embargo de declaração, significa que eu queria que a omissão fosse suprida e mesmo assim não foi. Então pode ser admitido o pré-questionamento, a gente chama isso de pré-questionamento ficto. Ficto porque é uma ficção. A causa não foi decidida, mas eu fiz de tudo para que ela fosse decidida. Eu entrei com embargo de declaração para que o juiz analisasse aquela omissão dele e ele não analisou, né? Então, é o pré-questionamento que a gente chama de ficto, né? O pré-questionamento pode ser explícito ou implícito. O que é isso? Eu posso, a decisão impugnada, o acórdão impugnado, ele pode estar explicitamente, ele pode fazer referência àquela norma violada, aquela lei violada, aquele artigo de lei violado, dentro do própria decisão que eu quero impugnar, tá? Mas, muitas vezes, aquela decisão que eu quero impugnar, ela não se refere explicitamente a uma lei, mas é implícito que ele está falando daquela lei e ele está violando uma determinada lei, né? Então, por exemplo, se um acórdão contraria o direito à vida, eu não preciso nem dizer que ele está contrariando o artigo 5º, inciso, agora eu não lembro o inciso lá, da Constituição Federal. Eu nem preciso dizer, é implícito que ele está contrariando, né, um dispositivo constitucional. Tá? Então, é o pré-questionamento implícito, é quando eu tenho uma causa que eu questionei e o acórdão se posicionou sobre. Procedimento de interposição do RESP e do RE, lembrando desses, né, estamos aqui, na verdade, está falando dos dois, né? Está no artigo 1029. O artigo 1029 e seguintes trata das disposições gerais, porque depois são algumas pequenas peculiaridades que vão ficar para um, que vão ficar para outro, tá? Para o RE e para o RESP. Porque, na verdade, o procedimento de interposição, tanto do RE quanto do RESP, é o mesmo. Bom, primeiro, o procedimento é interposto. Para quem que ele é interposto? Ele é interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal ACUO. Né? Então, eu estou falando eu tenho um acórdão que eu quero impugnar no STF, né? Recurso extraordinário. Eu interponho esse recurso extraordinário onde? Lá direto no STF? Não. Eu interponho perante o presidente ou vice do tribunal daqui de São Paulo. Tá? Aí o presidente ou o vice do Tribunal de São Paulo, né, a secretaria, né, você protocola na secretaria, a secretaria vai enviar para o presidente ou para o vice. Tá? Por quê? Porque são recursos que a gente chama realmente de extraordinários. Tanto o especial quanto o extraordinário são dois recursos considerados extraordinários porque eles não servem para reexaminar a matéria de fato, eles servem para analisar questão de direito puro, tá? Só que são questões de direito puro que vão interferir, claro, no contexto político, social e econômico do país, tá? Do território nacional. Então, eu interponho perante o presidente ou vice do tribunal ACO.
Aí ele vai intimar o recorrido para apresentar as contrarrazões. Apresentou as contrarrazões, vai para o presidente ou vice novamente, para que ele faça um juízo prévio de admissibilidade, tá vendo? No RE e no RESP eu tenho o juízo de admissibilidade, tá? Depois, o presidente ou vice vai realizar alguma das diligências do artigo 1030. Ele pode, como se fosse o relator do processo, ele pode negar seguimento ao recurso, ele pode encaminhar o processo para o órgão julgador para ver se o órgão julgador se retrata, ele pode, ele vai realizar o juízo de admissibilidade, né? E no juízo de admissibilidade ele pode tentar apresentar algumas outras diligências. Ele vai ver se aquele recurso é repetitivo, ou seja, se tem vários recursos do mesmo fundamento, né? Então ele vai determinar algumas determinadas diligências, tá? Para depois subir para o juízo AQO, adquem, ou STF ou STJ. O efeito, bom, o efeito dos recursos. Os recursos, no geral, né, o recurso especial, o recurso extraordinário, eles têm efeito devolutivo, né? Ele devolve para o STF ou STJ todas as matérias, tá? Todas as matérias suscitadas e decididas. Gente, suscitadas. Matéria que não foi suscitada, né, e nem decidida, ou seja, se não foi questionada, nem passa até lá, tá? Então, o RE e o RESP não são dotados de efeito suspensivo. A decisão vai ser cumprida normalmente. Eu não suspendo a decisão, aquele acórdão recorrido, por exemplo, né, impugnado, eu não suspendo, tá bom? Eu tenho apenas o efeito devolutivo, tá? Efeito suspensivo, exceção, o parágrafo 1º do 987, do julgamento de mérito do incidente, eu coloquei incidente de demandas repetitivas, porque o artigo 987 está nesse incidente, que é um incidente de demandas repetitivas, né? Quando eu tenho repetidos processos que contenham a mesma discussão de direito, tá? E aí o tribunal pode ter um incidente chamado incidente de demandas repetitivas. No julgamento desse incidente de demandas repetitivas, cabe RE ou RESP. E esse recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se uma repercussão geral, que a gente vai ver já já, de questão constitucional. Ou seja, quando eu tenho incidente de demandas repetitivas, né, eu tenho vários processos, né, que tratam da mesma matéria de direito, tem um idêntico fundamento de direito, o STF, tá, vai suspender, na verdade, todos os processos do território nacional que tenham o mesmo fundamento, tá? Porque vai presumir, que a gente vai ver já já, pode presumir a repercussão geral, que a gente vai ver no RE, no recurso extraordinário, tá? Bom, o recurso tem um efeito devolutivo, não é dotado de efeito suspensivo, mas o interessado pode requerer, se houver lesão ou ameaça à lesão e um dano de difícil reparação, tá? Isso é normal. É como as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Bom, agora, especificamente, vamos para a Constituição Federal. Recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial, né, o recurso especial específico julgado pelo STJ. E qual é o fundamento, qual é o cabimento? Ou seja, quando eu posso ter um recurso especial, artigo 105.3 da Constituição Federal. 105.3 da Constituição. Compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgar, 3, tá, gente? Julgar em recurso especial as causas decididas
Tá vendo, gente? Pré-questionamento. As causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal, quando a decisão recorrida. Bom, aqui nós temos os 3 fundamentos do recurso especial. Quando a decisão recorrida contrariar um tratado ou lei federal, ou quando negar a vigência. Bom, gente, quando uma decisão contraria flagrantemente tratado internacional, né? Ou uma lei federal, ou nega vigência a uma lei federal, que em tese está vigente, eu posso recorrer para o STJ, tá? Toda vez que contrariar tratado ou lei federal, tá? Na verdade, contrariar significa não dar na verdade, eu já faço um vínculo com o item C, né, que é quando der a lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído um outro tribunal, né, então, é quando eu tenho interpretações diversas, uma má interpretação da lei, tá? Quando fala contrariar, significa que negar, significa contrariar, significa negar vigência, significa não ter não dar uma melhor interpretação. Acho que esse fica melhor. Não dar uma melhor interpretação, tá? Outro, julgar válido, eu repeti, tá? O slide. Julgar válido ato de governo local. Ato de governo local, então, eu estou falando aqui do poder executivo, tá, gente? Ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, o RESP, gente, é basicamente para lei contra a lei, para a lei federal, tá? É quando o poder executivo, por exemplo, contraria, né? Ato de governo local, né? Contraria a lei federal. Sempre tem que ter ato de governo local, contraria a lei federal, tá? Só uma pergunta. Ato de governo local contraria a lei federal. E se fosse um ato de governo local que contrariasse lei local? O prefeito contraria uma lei municipal. E aí, o que vocês acham? Porque aqui só fala em lei federal, gente. STJ é lei, é o recurso especial que é para o STJ, só fala em lei federal. Se for ato de governo local contra lei local, eu enseja recurso extraordinário, tá? Para o STF, tá? Tudo que contraria lei, não é que tudo que contraria lei local, mas em tese, lei local não está entre as hipóteses do 105.3, então eu posso ter o recurso extraordinário, tá? E último, der à lei federal interpretação divergente da que lhe houver atribuído outro tribunal. Gente, é assim, é quando eu tenho dois tribunais, quando eu tenho dois tribunais diferentes no país, nós temos inúmeros tribunais, certo? E é quando eu tenho dois tribunais diferentes, e desses dois tribunais diferentes, um deles interpreta a lei federal de um jeito e o outro interpreta a lei federal de outro jeito. Tribunais diferentes. Por isso que a lei fala sobre outro tribunal. Por quê, gente? Porque o interessante no país é haver o quê? Uniformização da interpretação da lei, né? Vocês já devem ter visto em hermenêutica, né? A lei, ela pode ser interpretada, ela deve ser interpretada. Porém, se houver uma interpretação divergente entre tribunais no território nacional, eu não tenho uma uniformização jurisprudencial.
E isso pode causar insegurança jurídica. Então, a interpretação divergente entre de tribunais diferentes, eu tenho o recurso especial, tá? É diferente de divergência no mesmo tribunal, tá? Se eu tenho divergência de interpretação, mas dentro do mesmo tribunal, uma turma do Tribunal de São Paulo julga uma lei federal de um jeito, uma turma do Tribunal de São Paulo julga a mesma lei federal de outro jeito. Aí eu não tenho recurso especial. Aí nós vamos ver que eu tenho os embargos de divergência. Entre o mesmo tribunal, entre turmas do mesmo tribunal, eu tenho outro recurso, tá? E o RESP, e o RE, recurso extraordinário. Qual é o cabimento do recurso extraordinário? Está no 102 do 3, também da Constituição Federal. Então, o primeiro recurso extraordinário é para o STF. Lembrem sempre disso, recurso extraordinário para o STF. Deixa eu entrar aqui na Constituição Federal. STF, artigo 103. Julgar compete ao Supremo Tribunal Federal. É 102, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Um minuto. Eu coloquei o artigo. Não, é o 102 mesmo. Compete ao STF, gente. Compete ao STF a guarda da Constituição. Se eu estou falando da guarda da Constituição, eu estou falando que tudo que contrariar a Constituição Federal é cabível de recurso extraordinário, tá? Compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em última única instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Esse é o principal, né? O 102A 3A é o principal, tá? Contrariar dispositivo da Constituição. Porém, gente, não é questão de fato. Quando eu entro com esse tipo de recurso, é porque eu quero que o tribunal, né, que o STF, analise uma determinada questão para saber se ela é constitucional ou não, tá? Se aquele dispositivo, se uma determinada legislação ou determinada decisão judicial está contrariando a Constituição Federal. Não pode ocorrer, tá? Lembrem-se da pirâmide de Kelsen, não pode ocorrer contrariedade à Constituição Federal. Princípio da simetria. Nenhuma decisão judicial, nenhum ato legislativo, nenhum outro ato pode contrariar. 3. Quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então, quando se declara a inconstitucionalidade, em ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, né, quando se declara a inconstitucionalidade de algum tratado ou de lei federal, a decisão que declara essa inconstitucionalidade é passível de recurso extraordinário, tá? Outra, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face não da lei federal, que era lá no RESP, lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, né? Lembrem-se, RE, Constituição. E aqui, o RE também serve para julgar válida, quando a decisão recorrida, julgar válida uma lei local, não só a lei local contestada em face da Constituição, porque daí eu estou no inciso A, na linha A, contrariar o dispositivo da Constituição. Mas quando uma decisão julga válida uma lei local, né, então eu tenho uma lei municipal. A lei municipal é julgada válida, só que ela é contra uma lei federal. Gente, não pode, é o princípio da simetria, né? Então, nesse caso, quando eu tenho uma lei local julgada válida e ela é contestada em face de alguma lei federal, eu também tenho o RE, certo? O RE, aqui, né? Aqui são as mesmas alíneas, né? O item B, só para deixar
claro, o item B, quando ele declara a inconstitucionalidade de um tratado ou de lei federal, vocês já devem ter visto o controle de constitucionalidade. E o controle de constitucionalidade, ele pode ser concentrado e difuso. Concentrado é quando ele aplica a ação direta de inconstitucionalidade, ou declaratória de constitucionalidade, é quando ele faz essa aplicação em um processo específico para isso, é o controle concentrado. Porém, se eu tenho uma ação específica, né, de uma instância inferior, que declara a inconstitucionalidade dessa lei federal ou de algum tratado, eu tenho apenas um processo, né, que contrariou. E aí eu vou entrar com recurso extraordinário. Nesse caso, o STF realiza o controle de constitucionalidade difuso. Difuso por quê? Porque não chegou a ação de constitucionalidade direto para ele. Essa constitucionalidade ou não foi discutida num processo infraconstitucional. Né? Foi discutida no Tribunal de Minas, por exemplo, Tribunal de São Paulo. E aí, depois é que essa inconstitucionalidade lá no tribunal menor, no Tribunal de Justiça, foi discutida lá. E aí eu só entrei com o RE porque foi declarado inconstitucional lá. Por isso que é o controle difuso. Então, a STF faz controle difuso? Faz também. E aqui nós chegamos, vocês viram que uma peculiaridade dos dois recursos, do especial e do extraordinário, é o pré-questionamento. Essa é uma peculiaridade. Que é um requisito, né, de admissibilidade. Um requisito de admissibilidade específico do recurso extraordinário é a repercussão geral. O que é repercussão geral? Né? O que é declarado como repercussão geral? E chegam agora, né? Os processos que chegam no STF, eles é verificado se há repercussão geral, tá? Repercussão geral, como o próprio nome diz, né? São questões que repercutem na vida de todos os administrados dentro do território nacional. São questões tão importantes, são questões tão relevantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que transcende os interesses individuais. Não é para um, para duas, para três pessoas. São para todo o território nacional. Então, é declarado como a repercussão geral, tá? A repercussão geral, primeiro, ela tem que ser reconhecida, tá? O STF, eles têm que reconhecer que aquela questão é passível de repercussão geral, tá? Por quê? Porque a inexistência da repercussão pode ser reconhecida por pelo menos 8 ministros, né? São 11, né, no STF, então pelo menos 8 deve reconhecer a inexistência, tá? Então, a contrário senso, a existência pressupõe-se se não houver 8 ministros que reconhecem aquela causa como de não repercussão geral. Eu vou dar aqui um exemplo, alguns exemplos, né? Eu vou dar um exemplo de repercussão geral, mas antes, o artigo 1035 diz que há repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar uma súmula ou uma jurisprudência dominante do STF. Então, toda vez que eu tenho uma decisão de tribunal, um acórdão, que contrarie uma súmula do STF ou uma jurisprudência do STF, eu trato aquele tema como repercussão geral. Por quê? Porque vai repercutir. Ora, se o STF diz algo e ele é o nosso guardião da Constituição e é o nosso ente do Poder Judiciário maior, né? Se ele edita e publica uma súmula ou uma jurisprudência dominante dele e o juiz, o tribunal, os desembargadores não reconhecem como tal, isso significa que a repercussão, isso significa que aquela decisão daquele tribunal está em flagrante contradição com
a maior parte das decisões superiores no país. Gente, lembrem-se sempre de uma coisa: nós aqui estamos tratando de questões constitucionais e de uma matéria ideal. Muitos de vocês devem estar falando, nossa, mas não é isso que acontece, né? O STF, e principalmente o STF, né? Ele pronuncia, né, sobre algumas questões e muitas vezes ele contraria ele mesmo, né? O próprio tribunal, né? Bom, o que a gente tem que analisar, né, é a parte ideal. É para isso que a parte ideal, e verificar qual é a jurisprudência dominante, tá, do STF. Um exemplo, gente, que eu estou vendo agora aqui, um exemplo de um tema de repercussão geral, porque a repercussão geral tem um tema e esse tema tem um número, tá? Se vocês quiserem anotar aí, eu acho que eu não coloquei nos slides. O tema 622 é um exemplo, tá? De repercussão geral. Um tema 622 é um tema que teve repercussão geral. O que é o tema 622? É o tema em que há prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Prevalência aqui no sentido dizendo que as duas, tanto a paternidade socioafetiva quanto a paternidade biológica, são consideradas de forma igualitária. Eu não tenho hoje uma paternidade biológica superior à socioafetiva, tá? Isso era tão importante do ponto de vista social, tá? Não só econômico, político, jurídico, né? Mas principalmente era tão importante do ponto de vista social que se tornou uma repercussão geral e foi decidido assim, tá? O relator dessa repercussão geral foi o ministro Luiz Fux, tá bom? Tema 622 do STF, tá? Repercussão geral STF, ok? Quando a repercussão geral é reconhecida, o que acontece? O relator determina a suspensão de todos os processos no país, individuais e coletivos, que versem sobre aquela questão. Tá? Por quê? Porque quando ele. Porque se teve repercussão geral, se foi reconhecida a repercussão geral, significa que o STF vai. Vai julgar aquela causa, e aquela causa vai ter muito provavelmente um efeito vinculante sobre o território nacional. Então, eu tenho que suspender todos os processos, porque senão vários juízes ou desembargadores vão começar a dar decisões que podem ser conflitantes com uma decisão superior, tá? Com uma decisão superior, tá? Então, lembrar disso, tá, ok? Gente, quando a repercussão geral for negada, gente, cabe agravo interno. O agravo interno aqui não é o agravo interno específico só aquele do CPC. Eu tenho que olhar o regimento interno do STF para saber como que se processa lá dentro esse agravo interno. Então, o agravo interno é só para a decisão monocrática do relator? Bom, aí é uma outra, sim, só que aqui eu tenho uma exceção, né? A repercussão geral, quando ela é negada pelo STF, eu também posso, se eu requeiro repercussão geral e ela é negada, eu posso ter um agravo interno, tá? Eu dei aqui um exemplo. Gente, não é esse número, não. Eu não lembro qual que é essa repercussão geral. O número dessa alienação fiduciária e depositária infiel. Não é o 11, tá, gente? Eu estou olhando agora aqui. Ainda não foi decidido. Não é o 11. Isso daí é a alienação fiduciária e depositária infiel. É porque hoje em dia não há mais a prisão civil do depositário infiel, tendo em vista o Pacto de San José da Costa Rica. Isso foi determinado, tá? Eu só não lembro mais, eu não tenho mais eu não lembro, depois eu vou ver o número específico desse tema, né? Não é o tema da repercussão geral número 11, ok? Bom, chegamos a uma questão sobre recursos repetitivos. Eu já falei para vocês
que existem alguns recursos, tem até um incidente chamado incidente de recursos repetitivos para o RE e para o STJ e o STF, para que aqueles recursos sobre matéria de direito, mas com idêntico fundamento de direito, para que eu vou ter 2.000 processos com idêntica matéria de direito, né? Nesse caso, o que, que eu faço? O STJ ou o STF escolhe alguns processos que a gente chama de processos representativos da controvérsia, que são processos que vão servir de modelo, de paradigma, para que todos os processos com a mesma fundamentação sejam considerados e sejam julgados de forma igual, tá? Porque o julgamento repetitivo tem efeito vinculante. Tá? O tema da ilicitude é o tema 60. Denis, da ilicitude. Muito obrigada, Denis. Dá uma olhada aqui agora. Muito obrigada, viu? Gente, então, o tema da ilicitude é o tema 60 da repercussão geral, tá, gente? Muito obrigada, Denis. Então, os recursos repetitivos. Muitas vezes, o presidente do tribunal, do STJ ou do STF, requer ao presidente dos tribunais de justiça que eles escolham, que os presidentes ou os vices dos tribunais de justiça escolham alguns processos no Tribunal de Justiça, tá? Sobre representativos da controvérsia, como paradigmas, para que para que sirva de paradigma e envie esses processos modelo para o STJ e o STF. Vai servir de modelo de paradigma, né, para que outros processos sejam analisados. Porque vamos supor, o STJ e o STF tem 1.000 processos do mesmo fundamento. E alguns processos nos tribunais vão subir para eles com o mesmo fundamento. Ele já fala para o presidente, manda apenas um modelo, né? Vocês vão escolher aí qual que pode ser o que está melhor fundamentado, seria esse um paradigma, tá? Manda apenas um modelo. Né? Para que ele vai julgar 1.000 processos sobre o mesmo fundamento? Ele vai julgar 2, 3, né? Vamos colocar 27, né? Vamos colocar todos os estados, o Distrito Federal. Ele julga com base, ele julga com aquele fundamento de direito com base nesses modelos, tá? Não há, né? Não há como eles julgarem, e eles pedem para suspender também todos os processos, justamente porque vai ter efeito vinculante, tá? A decisão, né, a decisão de selecionar esses paradigmas, né, para recursos repetitivos é chamada de afetação, tá? Então, quando eu tenho uma decisão afetada, né, em recurso repetitivo, significa que o relator do incidente de recursos repetitivos selecionou alguns paradigmas, tá? Selecionou alguns paradigmas, ok? Já falei, né? Julgamento de recursos petitivos, né? O relator pode fixar uma data para audiência pública, tá? E ouvir pessoas com notória experiência na matéria, tá? Então, quando existem vários recursos sobre uma mesma questão, vamos pegar a DPF 54, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, falava sobre o aborto de anencefalo. Houve algumas audiências públicas, né, e ouviram pessoas com notória experiência, como se fosse um amicus curiae, né, como se fossem pessoas para auxiliar cientificamente para auxiliar cientificamente uma decisão judicial, né, e aí foi considerado, né, no caso do aborto de anencefalo, foi considerado todos os recursos, né, que falavam sobre essa mesma questão, foi considerado como aborto humanitário, né, não está no artigo 128, acho que é 128 mesmo do Código Penal, né, mas ele é considerado. Bom, gente, praticamente, esses dois recursos, né, o RESP e o RE,
dessa nossa aula de hoje, eles são praticamente os mais importantes, né? Praticamente não, são os mais importantes. Agora nós vamos ver apenas mais dois recursos que são não menos comuns do que eles, né? A gente pode dizer assim, né? Que eles são menos comuns e existem específicos para algumas questões em matéria de tribunal. Bom, agravo em RESP e RE não é agravo de instrumento, tá? Eu tenho agravo de instrumento, mas eu também tenho um recurso chamado agravo específico para recurso especial e recurso extraordinário. Esse agravo está, né, esse recurso, né, eu nem vou chamar só de agravo, né, esse recurso está no artigo, a partir, né, do artigo 1042 do CPC, tá? Na verdade, eram dois artigos, né, foi colocado apenas um, né, e ele teve várias alterações em 2016, tá? Então, para que serve o agravo em RE e RESP? Contra a decisão do presidente ou do vice do tribunal recorrido que indeferir o juízo, em juízo de admissibilidade, o RESP ou o RE. Gente, é assim. Em juízo de admissibilidade. Então, eu entrei, por exemplo, eu entrei com um recurso extraordinário para o STF. Só que, para eu entrar, eu primeiro interponho para o presidente, eu me dirijo ao presidente ou vice do tribunal. Então, vamos supor, eu interpus um RE no Tribunal de São Paulo, me dirigi ao Tribunal de São Paulo, porque o Tribunal de São Paulo é que vai enviar para o STF. Vocês lembram que, em juízo de admissibilidade, vocês lembram que, nesse caso do RESP e do RE, é realizado o juízo de admissibilidade. Vamos supor que, analisando esse juízo de admissibilidade, o presidente ou vice do tribunal indefira o meu processamento do RESP ou do RE. Ele indefira. Ele entende que não teve preparo, ele entende que não teve cabimento, que não teve legitimidade, ele indefere, que não teve repercussão geral, que não teve pré-questionamento, ele pode indeferir por conta do juiz de admissibilidade, ele indefere. Contra a decisão do presidente ou do vice que indeferir em juízo de admissibilidade, é o agravo, chama-se agravo em RESP ou em RE, tá? Esse agravo, gente, por que não é agravo, por que não é agravo interno, né? O agravo interno é de qualquer outra decisão, né, interna do vice ou do presidente, qualquer outra decisão deles monocráticas, tá? Mas aquela decisão monocrática do presidente ou do vice que indeferir por juízo de admissibilidade, cabe RE, cabe agravo em RE ou RESP, tá? Esse agravo, gente, vai ser dirigido para eles mesmos, para o presidente ou para o vice do tribunal, tá? Aí ele vai intimar o agravado, que seria a outra parte, né, para contrarrazoar, ok? Bom, e depois vai haver a subida, tá? Ele pode fazer o juízo de retratação e depois, se não houver o juízo de retratação, vai subir o recurso extraordinário ou recurso especial para que lá no órgão ad quem, no STF ou no STJ, já faça novamente um juízo de admissibilidade, que já foi feito no juízo ACO, mas que ele indeferiu. O artigo 1042. Gente, eu coloquei aqui a partir do parágrafo 2º, tá? Por quê? Porque o parágrafo 1º foi, e alguns dos seus incisos, né, foram revogados, tá? Então, o que eu coloquei aqui é o que subsistiu, né, da reforma de 2016, depois de entrado em vigor o novo CPC, tá? A petição de agravo é dirigida ao presidente ou ao vice,
do tribunal, tá? De origem e independe de pagamento de custos, aplicando-se a ele o regime da repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Então, quando eu interponho um agravo em RISP ou RE, né, pode ser, inclusive, que seja reconhecido nele uma repercussão geral ou um recurso repetitivo, né? Só que isso, se não houver esse indeferimento, na verdade, eu não indefiro por isso, né? Isso seria suspender o processo, né? Se eu indeferir porque eu entendo, porque o presidente do tribunal entende que não há repercussão geral, ou recurso repetitivo, ou pré-questionamento da matéria, ele vai indeferir e eu vou simplesmente agravar e ele pode se retratar. Se ele não se retratar, vai subir para o tribunal do mesmo jeito, tá? Ou seja, o que eu quero? Eu quero que suba para o tribunal respectivo, para o STF ou para o STJ, né? Se for RE ou se for RISP. E por último, dos recursos, embargos de divergência. Tá? Os embargos de divergência são dois artigos, o 1043 e o 1044. Eu, na verdade, até já comentei com vocês. Embargos de divergência, bom, primeiro, é para evitar divergências no STF, no STJ, para uniformizar, né? No país, a gente tenta, à medida do possível, uniformizar a jurisprudência, tá? E quando que eu tenho, né, cadê aqui o cabimento, né, eu coloquei aqui. Quando há os embargos de divergência? É quando há uma divergência de entendimento, né, no STF e no STJ, tá? É embargável, vou ler o artigo 1043, que está nesse slide também, ó. Embargável o acórdão que em recurso extraordinário, STF, que em recurso extraordinário divergir, ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, ou em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. É assim. No STF, a divergência de entendimento. No STF, entre uma turma e outra do STF. Ou entre uma turma do STF, né, há duas turmas, né, e entre as duas turmas e o plenário. O plenário se compõe dos 11 ministros, tá? Sempre o plenário se compõe quando há uma votação conjunta de todos os ministros, tá? Ou quando há uma divergência no STJ entre uma turma e outra, tá? Ou uma turma e uma turma e outra, quando eu tenho duas turmas, né? Ou entre uma turma e a sessão. Sessão é uma subdivisão da turma, tá? Ou se eu tenho, dentro do próprio tribunal, uma divergência entre a própria turma e o seu órgão especial, tá? O seu órgão especial funciona como se fosse o plenário no STF, tá? O órgão especial, também chamado, né, de corte, de corte especial, né? Funciona como se fosse no STF. Ele possui, né, na verdade, ele tem a competência para julgamento de processos representativos, de recursos repetitivos, de processos representativos. Então, ele possui a competência para fazer um julgamento que a gente chama de julgamento conjunto, tá? Vamos ver aqui, era isso. O STF é composto por duas turmas, cada turma composta por 5 ministros. E o plenário é quando há os 11 ministros julgando, tá? E o STJ possui 6 turmas, 5 ministros cada turma, né? Eles podem se revezar também, tá, gente? E a sessão que é composta de cada sessão composta de 2 turmas. E o órgão especial, também chamado de corte especial, é quando julgam os ministros mais antigos,
e mais o presidente do tribunal. A corte especial, o órgão especial é aquele em que há o presidente do tribunal juntamente com o voto. O processamento dos embargos de divergência, bom, são embargos são recursos específicos para o STF e o STJ. O processamento deles não está no CPC, nem na Constituição. Está onde? No regimento interno. Então, gente, se vocês tiverem que formular algum recurso para o STF ou o STJ, que não seja o RESP ou o RE, né, ainda até que seja o RESP ou o RE, é sempre interessante analisar o regimento interno, tá? Porque quando nós temos o regimento interno do STF, quando a gente lê o regimento interno do STJ e do STF, nós vamos ler como que se processam os recursos lá dentro, tá? Para os embargos de divergência, eu tenho que comprovar a divergência, que é o que a gente chama de cotejo analítico. Se eu tenho uma divergência entre turmas, eu tenho que provar. Eu tenho que comprovar para o STF ou para o STJ qual é o ponto específico que uma turma diverge da outra, tá? É o que a gente chama de cotejo analítico. E o julgamento, bom, dos embargos de divergência no STF é feito pelo plenário, ou no STJ, é feito ou por uma sessão, se for divergência entre turmas, da mesma sessão, ou pela corte especial, se for divergência entre sessões, ou entre uma turma e uma sessão, ou entre uma sessão e a corte especial. Peraí, gente, deixa eu ver o que eu faço. Peraí, gente. Vocês estão me vendo, gente? Pergunta minha, porque eu não sei. Vocês podem responder ou por aqui, ou pelo chat. Vocês estão me vendo? Tá, ai, que bom. Porque eu não estou me vendo aqui eu não estou me vendo pera, deixa eu colocar aqui. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo, né? Agora eu estou vendo aqui, tá. Tá. Eu estou com duas câmeras, na verdade. Tá, ok, gente, que bom que vocês estão me vendo. Eu não consigo ainda me. Agora eu estou me vendo, tá vendo? Eu não consigo. Eu ainda tenho eu falei para vocês, né? Eu ainda não estou tão familiarizada, né? Com essa tecnologia. Bom, gente, nós vimos todos os recursos do CPC, tá? Os 9 recursos do CPC. Sendo que os 3 principais, como eu já falei, agravo, apelação, agravo de instrumento, apelação e embargo de declaração, tá? São os 3 principais, né? É interessante, num primeiro momento, inclusive, da vida não só acadêmica, quanto da vida profissional, se fixar bem, aprofundar nesses 3, tá? Porque eu acredito que sejam o que mais vocês vão fazer, é o que eu mais fazia, né? E é o que mais acontece, né? São decisões de primeira instância. Agora, os outros recursos, principalmente o RE e o RESP, é interessante saber por quê, né? Porque pode ser, como vocês viram, eu já fiz recurso especial, não lembro de ter feito extraordinário. Eu tenho um aluno que trabalha, né? Nós temos um aluno que trabalha no Congresso Nacional. Eu tenho um aluno que trabalha no Congresso Nacional, né? Então ele fica de ponte aérea. Esse aluno, apesar de ser aluno, né, de graduação, ele já trabalha nessa área. Então, por exemplo, para ele, né, para pessoas que trabalham diretamente lá nas fontes, né, do poder, eles usam muito mais esses recursos do que nós,
né? Os embargos de divergência, os agravos em RESP e em RE, os próprios RESP e RE, tá? Ou seja, são recursos muito importantes, né? Não há recurso descartável no CPC, tá? Não há, tá? Porém, é interessante vocês saberem que nós temos uns que a gente lida mais, né? Trabalha mais e outros não. Eu vou fazer assim, gente, eu vou dar uma pausa agora de uns 5 minutinhos, tá? Daqui a pouco eu vou voltar. A matéria em si é essa, né? A matéria em si, nós já. Matéria de recursos, tá, gente? Os recursos no geral, né? Os recursos no geral, nós já terminamos. Eu tinha comentado com a Evelise, eu deixei para vocês alguns exercícios de fixação, né? Para que vocês fixassem, para que tivesse um norte aí na matéria. E também algumas atividades. Gente, as atividades que eu dei para vocês, principalmente a atividade de número 3, só era resolvível, vou usar aqui um neologismo, só era resolvível com o que eu estou falando agora, né? Porque se trata aí de recurso extraordinário, recurso especial. Então, o que eu estou pensando? Quem já fez a atividade e quiser me enviar, pode me enviar. Mas eu estou pensando em não discutir as atividades hoje, justamente para que vocês tenham um tempo maior, né? Apesar da 1 e da 2 vocês poderem fazer, eu acredito que, inclusive por conta da 3, né? Vocês podem ter um tempo maior para fazer. Tá? O prazo era hoje. Eu falei até para a Evelise, eu acho, né, Evelise? Me confirma aí se eu não estou falando besteira, né? Se eu não estou enganada, né? O prazo era hoje. Porém, quem não me entregou, quem não me enviou ainda, eu não vou aplicar uma penalidade, tipo, não vai ter nota, não vai, não. Tá? Nós estamos, ontem a senhora falou que ia falar hoje com a turma, ok, beleza. O que acontece? Nós estamos aí na questão da pandemia, e a semana que vem nós não vamos ter aula, né? Vai haver essa suspensão aí, esse recesso barra férias, com o retorno previsto, né? Previsto, e a gente espera que seja realmente efetivo no dia 13 de abril. Eu espero que se efetive, principalmente pela questão da pandemia, ou seja, para que ela seja contida, né? E a gente possa voltar às atividades normais e que as pessoas não se contaminem, não faleçam, que é o que está acontecendo, né, gente? Infelizmente, né? Então, como nós a semana que vem não vamos ter aula, né? O que eu estou pensando? Deixem esse tempo para vocês estudarem, vocês têm muitas disciplinas para estudar, tá? A gente pode voltar e falar dessas atividades depois. Espero que de forma presencial, que eu prefiro, acho que todo mundo prefere, né? Que a gente não pode nesse momento, né? Fazer de forma presencial. Então, quem me enviou, tudo bem. Quem não me enviou, pode me enviar até 13 de abril, gente, eu não vi. É uma segunda-feira, por acaso? Deixa eu ver aqui no meu celular. 13 de abril é numa segunda-feira. Ok. Logo após a Páscoa. Que Páscoa? Bom, 13 de abril é uma segunda-feira. Então, 13, 14 e 15. Vamos colocar que, em tese, até dia 15 de abril, vocês podem me enviar as atividades para a gente discutir, tá? Só que isso, em tese por quê? Porque vai depender das orientações posteriores da direção e da coordenação da faculdade, tá? Vamos supor que suspenda o prazo, ou que a gente continue se a gente continuar à distância, vai ser a distância. Se não for a distância, a gente vai verificar um outro prazo, tá? Então, vamos colocar que vocês tenham, pode enviar até tudo que faltou, pode enviar até dia 15. Peraí, deixa eu ler direito, deixa eu entrar aqui, New. Tudo que falou, pode enviar até dia 15? Aquela que seria o trabalho da N1? Gente, pode? Pode. Eu não vou exigir nada para agora, tá? Na verdade, o trabalho da N1, deixa eu entrar aqui no meu. O trabalho da N1, que em tese,
A nossa N1 em tese seria semana que vem, né? Dia 1º de abril. Então, vamos colocar para o dia 15, porque muito provavelmente as provas vão ser adiadas, né? Então, vamos colocar tudo para o dia 15, tá? Até vou colocar aqui no meu já, né? Atividades de fixação, atividades práticas. O que vai acontecer nesse período de recesso? Nós não vamos poder, nós não vamos poder dar, óbvio, mais trabalho para vocês vão estar entre aspas, né, nós todos estaremos de férias. Eu vou falar por mim, né, não falo por todos, eu falo por mim. Como professora, eu vou, bom, primeiro, gente, em isolamento social, eu vou, além de vários livros literários que a gente sempre pretende ler, né, que a gente gosta de ler, eu vou trabalhar, né? Quem está trabalhando em teletrabalho deve estar trabalhando muito mais do que o normal, vamos combinar, né? A gente trabalha muito mais, né? E vai ser uma época em que nós vamos nos apurar para depois voltarmos com tudo, tá? Muito provavelmente eu vou gravar algumas videoaulas, mas eu não vou postá-las, tá? É importante vocês saberem disso. É um tempo que nós não podemos ter atividades acadêmicas com vocês. Porém, nós, quando entrarmos, nós vamos estar com eu pelo menos, né, vou falar de mim, né, uma preparação aí mais apurada e que consiga facilitar mais as questões, porque agora, gente, nós vimos os recursos, e todos os recursos em espécie, né, então nós vimos a teoria geral dos recursos, os requisitos de admissibilidade, e nós fomos para os efeitos, tal, depois nós fomos para os recursos em espécie, né, que foram até os embargos de divergência. Na próxima aula, nós vamos ver a ordem dos processos nos tribunais, né, os incidentes, os conflitos, o incidente de demanda repetitiva, que hoje eu comentei, a reclamação, né, que é um processo do tribunal. Como que se organiza isso dentro do tribunal? Depois disso, né, que nós estamos ainda na parte do recurso, mas a gente já está terminando, praticamente terminou. Depois, nós vamos para os procedimentos especiais do CPC, tá? Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária e contenciosa, só que é só alguns, né? Existem inúmeros, mas nós vamos tratar dos mais usados, dos mais conhecidos e os mais utilizados, tá? Ação monitória, ação possessória, inventário, embargos de terceiro, interdição, uso capião, ações locatícias, né? Algumas, tá? Não são todas, mas são as principais, ok? Lembrem-se que a nossa disciplina é correlacionada nessas duas formas, né? Recursos e procedimentos especiais. Então, nós estamos terminando recurso, depois a gente vai para procedimentos especiais, certo, gente? Então, atividades, deixa para o dia 15 de abril, vamos suspender, tá? Vou ficar aqui, vamos suspender, ok? E suspender até segunda ordem. Em tese é 15 de abril, mas pode chegar uma ordem para a gente dizendo que vai alterar o prazo, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Porém, nesse prazo, não pode haver atividades acadêmicas. Ah, mas, Alessandra, eu tenho dúvidas, estou estudando no meio das férias, eu tenho dúvidas. Gente, eu estou à disposição no meu e-mail, tá? Eu não lembro como que está, como que fica, como eu estou começando agora na instituição, o e-mail nosso é corporativo, né? Eu não lembro se nas férias a gente vai ter acesso ao e-mail corporativo. O que acontece? Se nós não tivermos acesso ao e-mail corporativo, como que vocês vão entrar em contato conosco? A Ivelise tem o meu WhatsApp, né, representante de sala. Ivelise, verifica essa possibilidade de fazer ou um outro grupo de WhatsApp, ou eu prefiro do Telegram, para que não fique misturando, tá? Senão eu acabo misturando muito. E eu prefiro que não seja o próprio grupo de vocês, porque apesar de eu ser que é mais cômodo, né, porque já está formado, só que são são muitas outras informações que que não me dizem respeito, não dizem respeito à nossa disciplina. E é um contato, é um canal que eu quero ter direto para vocês, por quê? Porque pode ser que o e-mail não seja aberto, eu não sei, né? Pode ser que a sala virtual seja suspensa também, não sei.
tá? Então é interessante ter um canal para perguntas também, né? É mais um canal para perguntas e respostas, tá? Em que vocês vão fazer, porque vocês vão estudar agora, e a partir de agora estudando, vocês vão verificar que poderia ser um grupo novo com a Alessandra dentro, seria pergunta direta. Isso pode ser também, Nil, né? Que vocês vão começar a estudar agora. Então, a partir de agora, vocês estudando, vão surgir dúvidas agora. Hoje vão surgir algumas, mas muito poucas, acredito, né? As dúvidas surgem mesmo quando nós vamos estudar. Então, vocês estão lá no meio da semana que vem, né, de férias, e vão estudar. Posso? Posso. Tá ok? Essa apresentação, gente, essa videoaula, né, barra a apresentação, em tese termina aqui nessa parte de eu expondo, né, que a gente chama de argumentação, dissertação expositiva, né, aquela em que eu exponho um tema, tá? Agora eu vou dar um intervalinho, né, alguns minutinhos, e daqui a pouco eu volto para falar com vocês o que eu fiz a semana, o que eu fiz esses outros dias, para falar com vocês no chat, mais no chat, né? Por quê? No chat, né? Por quê? Porque muitas vezes o microfone de um atrapalha o outro para falar, né? Aí vocês também vão verificar o que fica melhor para vocês. Tudo bem? Então eu vou dar uns minutinhos, daqui a pouco eu vou dizer aqui que eu estou voltando, né? Para quê? Para quem tiver perguntas, tá? Quem tiver perguntas, fiquem aqui comigo. Quem não tiver perguntas, não precisam ficar. Porém, podem existir perguntas de outros alunos que sejam importantes para todos, tá ok? Por isso que eu acho que é até importante ter alguns questionamentos. Embora eu acredite que esse questionamento vai ser mais posterior, tá ok? Então eu vou dar aí uns minutinhos